E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu queria falar de algo que muitos bloggers já comentaram a respeito, é algo assim extremamente discutível. Talvez o que eu vou falar para você hoje aqui, você já deva ter escutado de outras pessoas, já deve ter lido a respeito, né? Que é a questão de razão e fé. Eu tenho recebido uns comentários ultimamente, teve um comentário que me chamou a atenção, assim, que me instigou a fazer esse vídeo, que ele questiona a questão seguinte, que se a razão ela anula a fé. Em primeiro lugar, é bom a gente deixar bem claro que razão não tem nada a ver com fé. São duas coisas totalmente distintas e que, na minha opinião, não se misturam, que nem água e óleo. Mas fala, por que você está falando isso, né? Por que você acha que não mistura, né? Muita gente fala que a ciência colabora com a religião também ajuda a ciência de certa forma. Muitos religiosos gostam de afirmar que a ciência colabora para comprovar que a Bíblia é verdadeira, que a religião é verdadeira, que Deus existe, etc. e tal. É importante nós termos bem claro em nossas mentes, né, o que significa a razão e o que significa a fé. De forma simples, né, a palavra fé, pelo menos no hebraico, emuná, ela significa confiança. Os judeus têm muito disso com relação à Torá, então você confiar na Torá. Então Deus dá um mandamento lá, independente de você entender ou não, você tem que confiar em Deus. Então, trazendo para o nosso entendimento de hoje, ou até mesmo daquela época, a fé é você acreditar mesmo que não tenha evidências. Então seria uma crença irracional. Por que é irracional? Porque você não tem uma razão para crer, você só tem um motivo, que é a crença numa divindade, mas você não tem uma razão. A razão ela está baseada na lógica, em tudo aquilo que faz sentido, em tudo aquilo que passa pelo processo cognitivo. Toda vez que alguém fala de ter fé, você tem que ter fé em algo, você tem que ter fé que isso vai acontecer. O que ele está querendo dizer? Você tem que acreditar independente das circunstâncias. Ah, eu estou numa situação difícil, estou sem dinheiro, eu estou devendo até as cuecas, eu preciso comprar uma coisa, eu preciso comprar outra, eu preciso fazer isso, aquilo, mas eu estou sem condição. Aí o que os religiosos falam? Não, você tem que ter fé em Deus, você tem que acreditar, mesmo olhando as circunstâncias e não tendo nenhum motivo lógico para acreditar. Então a fé é isso. Sintetizando a palavra fé, é acreditar independente das evidências, independente da realidade. É acreditar por acreditar. Não existe nenhuma razão lógica em que fala assim, não, vou acreditar porque está acontecendo isso, porque eu estou vendo isso, porque baseado nessas análises eu vou acreditar. Não, não é nada disso. É acreditar por acreditar. Já a razão é totalmente diferente. A razão está baseada na lógica, em tudo aquilo que faz sentido, em tudo aquilo que você consegue conceber como ser humano. A razão ela passa estritamente pelo processo racional. Existe uma explicação lógica, é algo mensurável, você consegue explicar isso de uma forma que a outra pessoa entenda. Para exemplificar bem essa questão de razão e fé, eu vou citar um exemplo muito simples. Imagine que uma pessoa vai lá e enfia o dedo na tomada. Ela vai levar um choque, vai travar a musculatura dela, vai ser uma sensação horrível, né? Quem que nunca levou um choque na vida? Aí essa pessoa que levou o choque, ela não sabe o que aconteceu. Imagine que ela não conhece eletricidade, não saiba nada. Aí ela está diante de duas pessoas. Uma usa a razão e a outra usa a fé. A pessoa que usa da fé para explicar as coisas naturais, para explicar o universo que o cerca, como que ela iria abordar essa questão? Basicamente ele ia dizer, ah não, isso aí foi algo espiritual que aconteceu, isso foi obra de Deus, um aviso para alguma coisa. A pessoa que se baseia na fé, ela iria dar uma explicação que não explica nada. Seria algo sem sentido, algo que você não conseguiria entender. Ah não, o cosmos em relação à espiritualidade com os anjos foi uma junção cósmica que fez com que essa sensação desse em você, ou seja, blá blá blá, blá blá blá. Você não tem como mensurar, não tem como testar, não tem como comprovar. Então a fé basicamente é isso. A pessoa tem que acreditar, não importa se a explicação faça sentido ou não, você crê e boa. Ela também poderia dizer assim, ah não, foi obra de Deus, você tem que acreditar que a energia apareceu aí do nada. A fé estritamente se baseia em simplesmente na crença, só no acreditar. Ó, tá aí a energia elétrica, mas não me pergunte como, foi Deus. Já a razão não. Quando você usa a razão é totalmente diferente. Aí no caso, né, desse exemplo, se uma pessoa que usa a razão, ela lhe explicar, bom, o que aconteceu com você foi um choque elétrico, a eletricidade é isso, é baseada nos elétrons, aí entra todo o contexto da eletricidade, aí ele explicar como é que funciona, né, o funcionamento de uma tomada, a transmissão de energia, a geração de energia, isso ia ter toda uma explicação.
muitas vezes complexa e difícil de entender, mas uma explicação racional. Desde a origem da energia elétrica, como que ela é gerada, até ela chegar na sua casa. E você poderia testar isso, né? Quando você usa a razão, você poderia você mesmo criar a eletricidade e comprovar para si mesmo que ela existe, que ela realmente faz sentido. Então, um exemplo bem simples, né? Um exemplo bem bobo, mas que deixa bem claro essa questão entre razão e fé. As pessoas que falam, a razão anula a fé não... Na verdade, uma não tem nada a ver com a outra. Existem pessoas que usam a razão para muitas coisas, mas para determinadas áreas elas se baseiam em fé. E tem pessoas que baseiam a vida inteira delas em fé, e tem pessoas que baseiam totalmente a vida dela na razão. Qual é melhor? Aí cabe a cada um julgar. Se você quer viver a sua vida baseada simplesmente em acreditar, eu acredito que vai dar certo, eu tenho fé para acreditar, aí vai de cada um. Mas é importante deixar bem claro que a fé ela não se baseia em nada concreto, em nada palpável, em nenhum estudo científico, em nenhuma evidência, em nada. É simplesmente o acreditar. A razão é baseada em estudo, em evidência, em teste, em comprovações, em experimentos, em estudos, em uma variedade enorme de evidências que não deixam dúvida de que aquilo realmente é uma verdade. É o tipo de circunstância que você fala assim, o que o cara falou tem sentido mesmo, faz sentido o que ele falou. Resumindo, seria isso. A fé seria aquela coisa assim, eu acredito, mas não entendi muito bem, mas tudo bem, né? Tem que ter fé. Tá ok, galera? Então, espero ter explicado um pouquinho a diferença entre um e outro. Aí cabe a cada um decidir o que vai seguir e o que vai escolher para sua vida, né? Se você vai viver a sua vida baseada na razão, se você vai viver a sua vida baseada na fé, aí a escolha é sua. Esse é o meu Facebook, está aparecendo aí no vídeo. Eu agradeço a todos aí que estão assistindo no meu canal, o pessoal que comenta. Valeu mesmo, pessoal. Eu estou muito contente com a participação de todos. O pessoal no Facebook está sempre acompanhando, sempre tem alguma coisa pergunta, fiquem à vontade. Não é sempre que eu tenho tempo para poder responder, mas eu garanto para vocês que eu leio tudo. Tá ok, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.